Muito bem, pessoal. Na aula de hoje, nós falaremos sobre um tema bastante interessante, que é a respeito do fichamento, resumo e resenha. São práticas acadêmicas, práticas que dizem respeito à leitura e produção de textos acadêmicos. São práticas que envolvem esse processo de diálogo, de obtenção e organização das informações que podem ser textuais, como também podem ser orais, como podem até ser de vídeo, tá certo? Vocês devem ter percebido, pela ementa da nossa disciplina, que resenha não é o principal elemento que nós vamos trabalhar, mas nós precisamos lançar mão de conceitos da resenha para que possamos construir melhor o conceito de resumo e de fichamento, tá certo? Então, nesse sentido, nós precisamos introduzir conceitos e exemplos de resenha para estabelecer a distinção, e pela distinção é mais fácil de aprender e conceituar os elementos, as coisas, enfim. Pois bem, o que é o fichamento? Fichamento, ele é um método material de pesquisa pessoal. Entretanto, não pensem que pelo fato dele ser um método, tá, de pesquisa pessoal, não significa que não existe toda uma regra, uma norma, tá, que trata a respeito do funcionamento, da organização, de como se fazer um fichamento. A nossa disciplina não é métodos e técnicas de pesquisa, mas nós precisamos entender o que é fichamento. Por quê? Porque vocês vão fazer fichamento na nossa disciplina, em diversas disciplinas, aqui na academia. E quando nós dizemos academia, entendam no curso de graduação, pós-graduação, qualquer que seja o curso de pós-graduação, especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado, ok? Apesar que pós-doutorado já é pós-graduação, né? Ok, então, fichamento, você vai definir que tipo de fichamento você quer fazer. Houve uma época em que fichamento era um sistema bastante rigoroso e que só poderia ser feito em fichas impressas. Eu vivi isso. E talvez um ou outro acadêmico aqui também tenha vivido essa experiência, tá, em que só havia máquina de datilografia e caneta esferográfica. Já havia caneta esferográfica. Tá? Então, tínhamos que fichar ou à mão, no papel, ou tínhamos que fichar em uma máquina de escrever, onde nós colocávamos a ficha e datilografávamos. É o que hoje a gente chama digitar, né? E naquela época era chamado datilografar, e os tipos metálicos imprimiam aquilo que nós estávamos fazendo nas fichas. Por isso que de onde vem a origem do nome? Fichamento. Por quê? Porque nada mais eram, e são, até os dias de hoje, fichas, tá, de papel no qual se anota dados de pesquisa. Tá certo? Então, a função, então, era organizar essas ideias de todo o material que se consultava. Agora, veja, quando eu ia à biblioteca com fichas, pegava o livro da biblioteca da universidade e sentava aqueles livros, lia, manuseava,
sabia o que me interessava, anotava todas as informações bibliográficas e o tipo de fichamento que eu precisava fazer. Tinha dezenas de fichas e eu ia utilizar aquelas fichas para desenvolver o meu trabalho. Então, veja que eu não fichava tudo, todos os livros da biblioteca, e nem todo o livro que eu estava consultando. Eu, enquanto usuário, eu folheava, lia. Então, o que é o fichamento? Lembram-se do que eu disse antes da aula? Input. Fichamento é o processo de obtenção da informação para que a informação depois seja transformada em conhecimento. Fichamento é a ação, então, de input e organização de informações. É a organização do material consultado. Tá certo? É muito interessante, porque eu fiz esse tipo de fichamento na graduação com caneta esferográfica, nem máquina de escrever não era. Tá? Porque eu não tinha máquina de escrever quando fiz o meu curso de graduação. Tá? Então, fiz totalmente manuscrito alguns livros para o meu trabalho de conclusão de curso. Na época, nós não escrevíamos muito artigos, escrevíamos pequenos textos, resumos, como esses que vocês estão fazendo, tá? E o fichamento era destinado apenas para o TCC. Mas quais eram e quais são os tipos de fichamento? Quais eram os tipos de fichamento que eu fiz e quais são os tipos de fichamento que são feitos até os dias de hoje? A nomenclatura utilizada para tipificar, nós temos aqui tipos bibliográfico, conteúdo e citação, tá? Mas não significa que todos os autores, que quando tipificarem os fichamentos, vão utilizar a mesma terminologia. Entretanto, a questão conceitual deve ser observada. Tá? Então, um ou outro autor pode utilizar um outro termo para fazer essa distinção entre esses três tipos. Nesse momento, nesse exato momento, vamos utilizar esse. É bem provável que apareça outro no final. Já adianto isso para vocês. Porque essa pode ser a pergunta-chave da aula de hoje. Muito bem. O tipo bibliográfico é aquele tipo em que o pesquisador, o leitor, ele, no momento que lê a obra, ele faz comentários, tá, sobre alguns pontos, alguns aspectos que são tratados na obra ou em toda a obra. Ele elege alguns pontos, alguns temas, tópicos, e tece o quê? Veja bem, comentários. Essa é a palavra-chave. Ele tece alguns comentários a respeito de determinado tópico, de determinado tópico da obra, ou então a respeito de toda a obra. Então, a palavra-chave é comentário. É fazer algum comentário sobre, no tipo bibliográfico. Já quanto ao tipo que constrói a questão do conteúdo, ele faz, então, uma síntese, um resumo. Ele sintetiza, ele resume a principal ideia da obra, ou as principais, né? Porque tem obras que trazem diversos pontos. Tá? 1, 2, 3 pontos. Nossa aula, se eu pedir para vocês, façam um resumo, tipo fichamento síntese da nossa aula de hoje, ao final, vocês pegariam
os principais tópicos e fariam resumos, síntese, do quê? Das principais ideias que foram trabalhadas. Aqui, de cara, já adianto para vocês que nós estamos trabalhando com o quê? Com fichamento, resumo e síntese. São 3 principais ideias. Então, se você vai fazer a síntese da nossa aula, você então precisa sintetizar o que o professor trabalhou o fichamento da seguinte forma, conceituando o fichamento isso, resumo isso, síntese não, resenha aqui, certo? Então, é sintetizar, resumir, tá? E o fichamento citação. O fichamento citação, ele não, para mim particularmente, ele é o que eu mais faço enquanto fichamento. Enquanto fichamento. Eu faço fichamento até os dias de hoje. Vejam, não pensem que fichamento, pelo fato, tá, de ser uma ação antiga demais, desde a época que não havia máquina de escrever, tá, o fichamento citação, ele não é feito até os dias de hoje. Muito pelo contrário. O fichamento citação na minha vida de pesquisador é o que eu mais utilizo como fichamento. Por quê? Porque ele é a cópia fiel de frases que geralmente o pesquisador pode utilizar no momento em que ele estiver escrevendo. Eu digo para vocês, é o fichamento que eu mais fiz na minha carreira acadêmica. É o fichamento com citações. Vou justificar, porque por meio do fichamento citação, eu consigo ter acesso ao processo de construção dos outros 2 tipos de fichamento, que é o bibliográfico e o de conteúdo. Porque a partir do momento que eu pego e extraio uma citação, o que eu estou fazendo? Eu vejo que aquela citação trata de um tema muito importante trabalhado pelo autor, e por meio daquela citação eu posso também realizar o quê? Uma síntese de uma ideia daquele autor. Como eu vou utilizar aquela citação depois, como uma citação direta, tá? Ou como uma citação indireta, também a direta é chamada de ipsiliteris, ou seja, ela é exatamente como está, citando página, citando autor, data, página, tudo certinho. Ipsiliteris, vírgula, certinha, ponto, vírgula. E o erro que tiver escrito tem que ser copiado, o erro impresso no livro. Ipsiliteris. Tá? É a citação direta. Ou a citação indireta. A citação indireta, tá, é aquela por meio do qual o escritor, o indivíduo, coloca com as suas palavras, tá? Mas veja bem, sem alterar o sentido daquilo que foi dito por outra pessoa, seja dito de forma escrita, televisiva, sinalizada, de qualquer forma, foi dito, o indivíduo utiliza suas palavras para passar a mesma ideia. Isso é por meio de citação indireta ou paráfrase. Não é o objeto da nossa aula, mas eu não devo deixar de dizer isso durante várias vezes na nossa disciplina. E vocês vão ouvir isso muitas vezes, tá certo? Muito bem. Agora, vocês viram os tipos de fichamento. Vejam aqui esses exemplos, tá? Eu já falei para vocês que eu depois compartilho essas transparências para vocês, e vocês vão poder ler com um pouquinho de atenção depois,
e estabelecer essas diferenças entre esses três tipos de fichamento que foram feitos, que nós citamos: o bibliográfico, de conteúdo e de citação, que é a minha preferência. Vejam, mesmo autor, tá? Mesmo autor, mesma obra, mas diferentes tipos de citação dos três, eles aparecem aqui. Tá? Vou ler na tela maior para... Veja bem, o bibliográfico. Tá? A parte diz respeito sempre da obra de Maria Amélia de Teles, Maria Amélia de Almeida Teles, Breve História do Feminismo no Brasil, tá? Editora brasiliense de São Paulo. Tá? O bibliográfico aparece da seguinte forma: ouçam. A obra insere-se no campo da história e da antropologia social. A autora utiliza-se de fontes secundárias colhidas por meio de livros, revistas e depoimentos. A abordagem é descritiva e analítica. Aborda os aspectos históricos da condição feminina no Brasil a partir do ano de... Tá? Ele cita, tá? Do ano de... Ele faz uma citação. A autora descreve, em linhas gerais, todo o processo de lutas e conquistas da mulher. Tá? Esse é o bibliográfico. Veja o de conteúdo. O trabalho da autora baseia-se em análise de textos e na própria vivência dos movimentos feministas como relato de uma prática. A autora divide seu texto em fases históricas compreendidas entre Brasil Colônia, de 1500 a 1822, até os anos de 1975, em que foi considerado o Ano Internacional da Mulher. A autora trabalha ainda assuntos como mulheres da periferia de São Paulo, a luta por creches, violência, participação em greves, saúde e sexualidade. Vejam como o autor faz. Tá? Nesse caso, o autor, que eu digo, é o autor do fichamento. Quem fez o fichamento foi um indivíduo, um autor que estava explicando a respeito de fichamento. Eu, literalmente, copiei, colei, não sou autor disso. Eu não fiz esses fichamentos para fazer a distinção. Mas eu posso pedir, com certeza, tá? E é uma tarefa bem interessante, passar, e vou fazer isso, mas durante os fóruns nossos, passar um pequeno trecho para que vocês façam os três tipos de fichamento. Já adianto para vocês que nós faremos isso em um fórum na nossa disciplina. Tá? Vejam o tipo citação. Basta pegar qualquer um deles. Está entre aspas, vou pegar lá o do meio, tá? Tá? Na página 132, o indivíduo literalmente copia e cola. É Ctrl+C, Ctrl+V. Tá? Copia e cola o seguinte: na justiça brasileira é comum os assassinos de mulheres serem absolvidos sob a defesa de honra. Que absurdo. Que absurdo. Graças a Deus isso está mudando, mas depende de quem? De toda a sociedade. Olha, estou desviando do assunto aqui, tá? Mas voltando, tá? Mas é só um... Desculpa aí, mas isso aí é um ultraje. É um ultraje. Mas deixa para outro momento. Me deu calor e de raiva aqui, mas vamos à frente, vamos à frente. Sem emoção, sem paixão, sem raiva. Vejam como eu disse, olha só esses dois exemplos aqui, tá? Eu quero falar o manuscrito que vocês podem fazer, tá? Podem comprar essa fichinha. Ainda em papelarias são vendidas essas fichas para fazer fichamento manual. Ah, professor, eu não sou do idade da pedra não, professor. Comprar ficha numa papelaria, pegar o livro impresso do meu lado, ler, copiar,
É mais fácil fazer o fichamento digital, professor. Eu entro no Google, professor, pego o artigo e faço Ctrl+C, Ctrl+V. Tá? Bom, tudo bem. Ok, eu sou da Idade da Pedra. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado pela consideração que vocês têm pelo professor, tá? Eu sou da Idade da Pedra. Ok. Mas era gostoso, gente. Era uma delícia. Eu tinha uma caixinha, caixa para fichar. Ela era comprida. Nós tínhamos que organizar os livros lidos e colocar as fichas por títulos. Era uma maravilha. Oh, coisa arcaica gostosa. Tá? Hoje, eu faço fichamento digital, tá? Fica tranquilo, fica tranquilo. Eu também faço fichamento digital, ok? O homem saiu da Idade da Pedra, evoluiu um pouquinho, faço fichamento digital. Mas eu só fui fazer o meu primeiro fichamento digital, vejam bem, eu fiz graduação na ficha manuscrita. Primeira especialização na ficha manuscrita e usando máquina de datilografia. Tá? E vejam bem, no meu curso de graduação, o meu TCC, tá? Eu escrevi todo em um caderno, todo o TCC em um caderno. Depois, fui a uma escola de datilografia, paguei por hora e dele catar milho lá, né? Que era na máquina de datilografia. Então, vejam bem, eu fiz o meu TCC no caderno e entregava o meu caderno de rascunho para o orientador do TCC. A minha orientadora, inclusive, ela lia o TCC, corrigia com a caneta, devolvia, eu continuava escrevendo no caderno e depois datilografei. Isso na graduação e na primeira especialização. Na minha segunda especialização, aleluia, aí já foi digitado, tá? No meu segundo curso de especialização. Então, ou seja, eu entrei na era digital a partir já da segunda especialização. Aí eu me tornei um homem moderno. Mas vejam aqui como eram feitos e como são feitos até os dias de hoje. Por que como são feitos? Até os dias de hoje, no nosso planeta, existem muitas comunidades pelo nosso planeta que fazem o fichamento em papel, com caneta, com lápis. Até os dias de hoje, essas fichas são comercializadas e os indivíduos utilizam o fichamento para o fichamento. Pois bem, eu falei que existe um tipo de fichamento que o indivíduo faz uma síntese, faz um resumo, certo? Mas então o que é um resumo? Bom, um resumo nada mais é que é uma síntese, é um resumo. Olha, vamos ser redundantes, né? É uma síntese, é um resumo, é uma apresentação concisa, tá? Por meio da qual o indivíduo ele seleciona pontos, elementos, ideias, aspectos, tópicos que são importantes e relevantes e que podem ser colocados, juntados em um texto, de forma a colocar todas essas ideias, aquilo que é importante, de forma condensada, diminuída, sintetizada. Tá? Então, o que é o resumo? Ele é uma condensação fiel das ideias em um texto. Veja bem, olha só, é uma condensação fiel. Nossa, quer dizer que se não for uma condensação fiel, não é um resumo? Veja bem, existem tipos de resumo, tá? E esses tipos de resumo
faz com que eles se tornem diferentes, mas não deixem de ser resumos. Eles até recebem nomes para tipificá-los. Tá? E vejam bem, o resumo ele pode ser distinguido, tá? Primeiramente, essa distinção é feita quanto à sua extensão, ou seja, ele pode ser um resumo simples ou um resumo expandido. Veja bem, um simples, ele tem a média de 15 linhas. Algumas revistas, alguns eventos, alguns professores, tá, solicitam um resumo, por exemplo, com 15 linhas, 10 linhas, 20, 30, 40 linhas, um resumo. Não existe uma regra que determina a quantidade que deve possuir um resumo simples. Nem tampouco a quantidade de linhas ou de páginas, melhor dizendo, de páginas que deve ter um resumo expandido. Eu já escrevi resumos expandidos com 3 páginas, com 4 páginas, 5 páginas. Não estou lembrado de ter escrito um resumo expandido com 6 páginas. Não estou lembrado. Depois eu vou vasculhar, ok? Mas eu me lembro de ter escrito resumos expandidos para eventos, para revistas, com 3, 4 e 5 páginas. Isso eu escrevi. Mas a distinção entre resumo simples e expandido não está apenas, tá? A distinção ela não está apenas na extensão, não. Mas a gente vai ver um pouquinho mais à frente, tá? Agora, quanto a esses resumos aqui, olha, que se tratam apenas de resumos simples e resumos expandidos e dizem respeito a obras, resumos que dizem respeito a obras. Aí sim, veja bem, não cabem. Só não se esqueçam que eu estou destacando aqui, ó, resumos que dizem respeito a obras. Tá? Aí, veja bem, não cabem comentários ou julgamentos pessoais a respeito do que se resume. Tá? Quando se resume uma obra, principalmente para apresentação de um trabalho. Aqui, quando nós dizemos aqui, ele é um resumo simples, tá? Um resumo expandido, mas que diz respeito, tá, a uma obra, e a função é apenas resumir, então depende muito da função. Vocês viram que o fichamento ele também tem algumas distinções, assim como também o resumo, mas ainda o resumo ainda tem mais algumas distinções. Por exemplo, ele pode ter quanto ao destino, à destinação, ele pode ser diferente. Um resumo pode ser solicitado, e eu fiz essa solicitação a vocês, solicitei resumos a vocês com a finalidade de avaliar a leitura, o entendimento de vocês. Então, eu pedi um resumo como uma atividade pedagógica. E vocês devem ter feito muitos resumos como atividades pedagógicas. Esses resumos que são feitos como atividade pedagógica, geralmente eles recebem diferentes nomes que são adequados a uma determinada realidade. E o professor tem a liberdade de escolher o nome que ele achar mais coerente. No nosso caso específico, o nosso resumo recebe o nome de relato ou relatório de leitura.
Então, existem algumas disciplinas também, tais como disciplinas que trabalham o aspecto da literatura. As disciplinas de literatura também têm essa tradição de atividade pedagógica de solicitar um resumo de leitura de uma obra literária. Então, resumo, dependendo do seu destino, ele, então, é solicitado como uma avaliação de leitura, que pode ser tanto a leitura literária como uma leitura conceitual, didática, paradidática e assim por diante. Teórica, sei. Problema nenhum. Será resumo, embora a terminologia utilizada será adequada por cada docente que tenha sua liberdade para escolher o termo mais adequado. Um resumo também ele pode ser destinado a uma exposição, tá? Pode ser feito e ele quer expor de forma bem condensada um texto acadêmico ou o resultado de uma pesquisa também acadêmica. Tá? É expor. E esse expor é apresentar. É apresentar o trabalho. É o tipo de resumo, já adianto, vocês que estão chegando ainda não devem ter tido acesso, ou já talvez tenham tido já acesso, né, já que nós estamos em novembro, vocês já devem ter tido acesso a um artigo em que havia um resumo logo abaixo do nome do autor, abaixo do título da obra, tinha um pequeno resumo. Então, vejam bem, esse é o exemplo de resumo que tem a finalidade de apresentar, expor o que vem abaixo. Ele apresenta o que vem, apresenta um texto, ou apresenta até um resultado de pesquisa. Por que um resultado de pesquisa? Tá? Um artigo, um artigo, ele possui, geralmente, mais que 10 linhas, ou, 10 páginas, 15 páginas, 20 páginas. Tudo depende do trabalho que foi produzido, um capítulo de uma coletânea de trabalhos, de artigos, e assim por diante. E diante disso, precisa-se de apresentar esses trabalhos. Agora, vejam bem, um indivíduo, quando vai para algum evento, ou submete aqui na academia um artigo para apresentar no evento, ele então constrói um texto com 10, 11, 12, 15, 20 páginas. Mas um resumo simples também pode ser solicitado para participar de um evento para apresentar resultados de pesquisa. E o indivíduo vai para fazer a apresentação oral do seu trabalho, ou sinalizada do seu trabalho. O indivíduo vai para apresentar um banner do seu trabalho, e o indivíduo, então, precisa fazer um resumo que apresenta o quê? Os resultados da pesquisa que ou vem sendo realizada ou que já foi concluída. Então, o resumo, ele apresenta também algo que está sendo feito, algo que não foi finalizado. Então, esses são artigos que apresentam, que expõem resultados, seja de um texto ou apresenta
resultados de uma pesquisa que está sendo realizada. Então, ele pode ter esse destino, tá? Para apresentação condensada ou exposição condensada. E o resumo também pode ser biográfico. Qual é o resumo biográfico? É aquele que faz a autodivulgação profissional. Um exemplo de resumo biográfico é o que vocês todos terão de fazer se ainda não fizeram. Aquele resumo que aparece na parte superior do currículo Lattes ou do currículo da plataforma CAPES. Esse, então, é um resumo biográfico que deve ser feito. O memorial, ele não é um resumo biográfico. Por quê? Porque um resumo biográfico, ele geralmente tem da mesma forma como os demais resumos, e espera-se que de um resumo biográfico, tá, o indivíduo coloque ali tudo não, os elementos mais importantes da sua vida, em torno de, no máximo, 10 linhas. Eu já vi algumas pessoas que não sabem fazer um resumo biográfico no currículo Lattes, que ele acaba fazendo um memorial no currículo Lattes. Então, o que se pede no currículo Lattes é um resumo biográfico, não é um memorial. Tá? Então, devemos tomar esse cuidado. Bom, a estrutura de um resumo pedagógico, como esse que eu solicito a vocês já viram, porque eu falei dos critérios avaliativos dos textos a serem produzidos, mas de forma bem rápida eu vou falar aqui. É um sumário narrativo, que é a introdução, é o desenvolvimento onde se condensa todo o conteúdo, expõe as ideias. Tá? É o desenvolvimento e a conclusão, em que você, após fazer a introdução, todo aquele desenvolvimento, você conclui. Agora, veja bem, esse tipo de resumo pedagógico, que no nosso caso é chamado de relatório ou relato de leitura, tá? Ele possibilita uma análise, tá? Ou uma crítica das ideias inerentes ao texto. Então, por quê? Porque ele é feito como um texto dissertativo, como um texto argumentativo. E, nesse sentido, o indivíduo tem toda a liberdade, tá? Vocês têm toda a liberdade de, ao concluir, fazer uma posição, tá? Uma crítica, mas veja bem, coerente, com base em leitura. Nós estamos na academia. Os achismos, eu acho isso, eu acho aquilo, não deve existir na academia. Vocês estão na academia, certo? Pois bem, quanto ao conteúdo, conforme nós já falamos, né, o resumo ele é informativo, tá, ou analítico. Ou seja, ele tem a finalidade de informar o conteúdo e as principais ideias do original do texto, destacando o tema, tá, e os objetivos, o método e as técnicas e os resultados e conclusões. Vejam que o resumo ele é informativo e faz uma análise e analítico no seguinte aspecto, mas sem estabelecer uma posição crítica. O resumo, em geral, ele não é feito de forma a se posicionar criticamente, tá certo? Muito bem, aí vem algumas dicas a respeito da produção de resumo. Sempre que você fizer um resumo, tá? Sublinhe, façam as suas anotações, anotem nesse texto que você está lendo. Se o texto for em PDF, tá? Se não é impresso, se ele é digital, hoje nós podemos fazer anotações, observações, até mesmo nos trabalhos em PDF. Vocês sabem que a gente pode fazer essas observações, isso facilita. É bom fazer aquele esquema
com as ideias básicas do texto em frases nominais, tá? Por quê? Porque a gente busca estabelecer quais são os objetivos do texto, como refletir a respeito daquilo, observar, posicionar-se. Então, essas frases nominais fazendo o esquema de todo o resumo que você vai desenvolver. E estabelece também aquele sumário, tá? Onde você tem começou a resumir, está escrevendo, então começa a fazer o quê? A apagar tudo que você já disse lá na frente. Senão não é resumo. Tudo que você disse, apaga. Tudo que você disse, apaga. Tá? Hoje nós temos muita facilidade, tá? Muita facilidade, eu não vou mentir para vocês, que nós podemos pegar num trabalho como esse, após ler esses textos que vocês estão lendo, de pegar um texto desse, fazer um Ctrl+C, um Ctrl+V, e começar pelo processo de sumarização a fazer o resumo de vocês. Mas é errado, Ednei, fazer isso? Olha, não é errado, mas só tem que tomar cuidado com o seguinte, não é apagar. Num resumo, é esperado uma coisa, não é Ctrl+C, Ctrl+V. Inclusive, lá no AVA, eu coloquei o seguinte, se houver muito Ctrl+C, Ctrl+V, cópia e colagem, a nota vai ser 0. A nota vai ser 0. Tá? Então, ninguém pode dizer que não foi avisado, porque estou avisando aqui na aula e lá também a informação, ela também está lá na atividade, dizendo que não é para fazer cópia e colagem. O que se espera de vocês é uma paráfrase. Leram, conseguem entender. Ah, mas eu quero fazer o resumo pelo processo de sumarização. Pode fazer, não me interessa, mas tem que ser uma paráfrase. Nada de Ctrl+C, Ctrl+V, cópia e colagem dos textos que estão lá. Tá? Por quê? Porque o que se espera é um texto coeso e coerente. Um texto concatenado, com conectivos, onde o primeiro parágrafo dialoga com o segundo, que dialoga com o terceiro, com o quarto. O texto precisa dessa coerência e coesão textual, e não apenas recortes e colar. Isso não. Ok? Muito bem. Ao fazer o resumo, é importante não perder de vista 3 elementos. As partes essenciais. O que é importante nesse texto? Também a progressão em que esses elementos importantes aparecem. Eu não posso perder isso de vista. Aparece. Porque em muitos momentos ocorre a progressão semântica. E a progressão semântica tem a ver com os determinados momentos em que ocorre cada ideia. E também qual é a relação entre cada parte. Estão lembrados que eu falei? Que o primeiro parágrafo tem a ver com o segundo. Todo um livro, todo um capítulo, esses capítulos que vocês estão lendo, tá? É necessário que vocês leiam e entendam, e vocês vão perceber que as ideias elas têm essa progressão semântica. Então, é necessário que você compreenda bem o texto para que depois você possa resumir o texto. Fica muito mais fácil, muito mais profícuo, mais promissor o seu trabalho a partir do momento que você entende todo o texto. Então, fazendo o texto, esse resumo, você vai ler, você vai reler o texto quantas vezes for necessário, até buscar o sentido, utilize dicionário, utilize enciclopédias, façam buscas de informações, recorte o texto na sua cabeça para estabelecer, olha, essa ideia tem a ver com a ideia que foi trabalhada lá na frente. Essa é uma parte de uma que nós vamos trabalhar, que é chamado, inclusive, salvo engano, vocês devem ter esse texto, que é a intertextualização. Procure, pela segmentação do texto,
agrupar as ideias pelo processo de buscar a intertextualização interna. Esse texto dialoga entre si. Então, essa ideia que está no início conversa com uma ideia que está no meio, que está no fim, e assim por diante. É preciso fazer todo esse trabalho. Então, selecionando, marcando, grifando quais são as ideias principais, e a partir desses trechos principais grifados é que vocês começam a construir esse resumo, tá? Com as palavras de vocês, e acabam fazendo uma paráfrase de todo esse resumo, tá certo? Esse é o processo pelo qual você vai construir um resumo. Bom, por fim, gente, nós não podemos esquecer que resumo, ele realmente é a condensação, tá, do texto base, mas com as ideias principais e deixando as ideias secundárias de lado. Destaquem as principais. Comentários pessoais, no caso desse trabalho que vocês vão fazer, eu até aceito, mas na conclusão, na parte de conclusão. Se não houver comentários pessoais, sem problema. Eu disse que aceito, tá? Mas não obrigo, que isso fique claro. Agora, veja bem, a linguagem é culta, o texto deve ser coeso, coerente, como já disse. Ele também deve ser redigido em terceira pessoa. Tá? Não vai dizer eu entendi isso, eu entendi aquilo. Entende-se isso, o autor, aquilo, entende-se isso, entende-se aquilo. Tá certo? E o texto, o resumo. Quando eu ler o resumo de vocês, eu vou ver o que vocês entenderam do texto. E vocês também têm que ver o que vocês entenderam. E falar, foi isso que eu entendi tudo isso do resumo. Veja como é interessante, foi isso que eu entendi. Tá? Então, ele possui uma redação própria. E essa redação própria é: nunca um resumo é igual ao outro. Os resumos, eles são individuais. É impossível um resumo ser igual ao outro. Por isso que, num processo de correção de resumos, seja trabalhos de leitura ou coisa como esse que a gente faz, se encontrou dois resumos iguais, um copiou do outro, os dois recebem 0 para não ficar discutindo quem copiou de quem, né? E depois, como se resolve às vezes, como as crianças resolviam há décadas, né? A gente acerta lá fora, né? Lá fora a gente se acerta, né? Não vai resolver aqui dentro da sala de aula virtual, né? Os dois ficam com 10, ou com 10 não, desculpa, os dois ficam com 0. E lá fora vocês acertam, um paga um refrigerante para o outro, que ele sabe quem plagiou, eu não sei, nem quero saber. Aquele que plagiou paga um refrigerante para o outro e se acerta lá fora. Né? Lá fora é que vocês vão se acertar, não é aqui dentro. Tá? Bom, e agora, para finalizar o resumo, não a aula, para finalizar o resumo, vejam, olha um resumo simples pedido para um evento aqui. Ó. Olha um exemplo. Um evento qualquer, que foi a segunda semana de atualização em ciências agrárias. Um evento nosso. Nesse evento, eles solicitaram e deram um modelo de resumo simples. Então, quem vai a um evento e vai apresentar um banner, ou vai fazer apresentação oral também, eu já fiz as duas coisas várias vezes. Verifiquem lá no meu currículo, vocês vão ver lá no meu currículo. Eu fiz isso várias vezes. E vocês comecem a fazer isso. Saiam para apresentar o trabalho em forma de banner, saiam para apresentar o trabalho em forma oral ou em forma sinalizada. Certo? Saiam para apresentar. E o que precisa, então, para apresentar o trabalho? Um resumo simples. E esses resumos, eles vêm definido toda a estrutura, todo o modelo
pelo evento. Vejam que nesse exemplo aí, depois vocês podem ler, é um resumo curto, tá? E ele pede, olha só, em 250 palavras, no mínimo 250 palavras, e no máximo 500 palavras. 250 a 500 palavras. Se você escrever 249 palavras, eles não te aceitam. Se você escrever 501 palavras, eles não te aceitam. Mas pode escrever qualquer quantidade dentro. E tem toda a estrutura do resumo aí, que é introdução, objetivo, metodologia, resultados, tá? E conclusões e considerações finais e palavras-chave, toda a estrutura perfeita aí. Depois o slide vai estar à disposição de vocês, tá? Mas vocês têm isso aí na internet. Assim, um monte desses exemplos na internet. Vejam, esses dois tipos de resumo que nós temos, o expandido e o simples. A diferença, eu falei para vocês, que não é só na extensão. Então, em que reside também a diferença entre o resumo simples e expandido? Vejam primeiro, vamos ver primeiro o que eles têm e o que não têm. Ambos possuem título. Ambos, a estrutura deles, aparece o autor e a instituição. Agora, veja o que já aparece no resumo expandido. Em seguida, no resumo expandido, ele pede o quê? Um resumo. O próprio resumo expandido, ele pede um resumo. E um resumo, geralmente, com 200 a 500 palavras. O próprio resumo expandido pede um resumo simples. E a partir daí, do momento que ele pede o resumo simples, eu digo para vocês que ele passa a ter praticamente a mesma estrutura, excetuando que o resumo simples, o objetivo do resumo simples, ele aparece no corpo. O resumo simples, ele é um parágrafo apenas. É só um parágrafo o resumo simples, onde se expõe resultados de pesquisa ou o que aquele trabalho a seguir, aquele artigo, aquele trabalho que vai ser lido, traz. Ele é um corpo, um texto só. Tá? Agora, e a distinção também do resumo expandido é que ele traz o próprio resumo simples dentro de si, mas o resumo expandido, gente, ele apresenta os resultados de um trabalho que está sendo desenvolvido, uma pesquisa que está sendo feita, ou uma pesquisa que já foi feita, que já foi acabada. Um trabalho que já teve começo, já teve meio e já teve fim. Apresenta os resultados. Inclusive, veja bem, é possível apresentar um resumo expandido de um TCC. Um resumo expandido de um TCC em um evento. Apresentar um resumo expandido de um TCC em uma revista. Tem revistas que aceitam TCC como resumo expandido. Temos de tudo na academia. Então, vejam que o resumo expandido é uma produção que mostra diversas informações de um trabalho em realização ou finalizado. E um resumo simples, nesse caso, não. Ele só apresenta algo com começo, meio e fim, já que vai ser lido, ou que, no caso, também, professor, mas o resumo simples também apresenta num banner. Sim. Não vou dizer que não.
Mas aí a finalidade é para apresentação de trabalhos. Resumo simples para apresentação de trabalhos em forma de banner. Então, ele apresenta um trabalho que vai ser apresentado. Entendeu? Ele apresenta um trabalho que vai ser apresentado. Então, na verdade, esse tipo de resumo simples, ele apresenta uma ação que vai ser apresentada de outra forma, com muito mais resultados. Tá? Por isso que se pede resumo simples, inclusive para avaliar. Muitas instituições pedem um resumo simples na academia, por quê? Porque avalia-se o tipo de pesquisa que o acadêmico quer apresentar naquele evento, para ver se é produtivo aquela apresentação. Tá? Dificilmente um trabalho na academia é recusado, porque não, geralmente, um acadêmico da letras não vai apresentar um trabalho de língua portuguesa num congresso de química ou num congresso de matemática, a não ser que seja um trabalho interdisciplinar. Isso eu já até propus junto com outro professor de química. Veja bem, eu tenho escrito com amigos da história, da pedagogia, das ciências biológicas. Isso é possível, mas aí são trabalhos interdisciplinares, certo? Muito bem. Agora vamos para a resenha. E já para a parte final da nossa aula. Eu disse que resenha não é o que importa, mas olhando a resenha, você vai entender a distinção que existe entre resenha e resumo. E aí vai ficar até mais claro em relação a alguns trabalhos que talvez você já tenha feito no ensino médio. Veja bem, o que é uma resenha? Ela é um gênero textual, assim como o resumo também é um gênero textual. Para começo de conversa, tá? Então, o que é uma resenha? A resenha nada mais é do que a descrição de um texto, de um filme, tá? De um livro, de um filme, de uma obra de teatro, uma apresentação teatral, tá? No qual, tá? Quem comenta, quem descreve aquele texto, aquele comenta sobre aquele texto, sobre aquele filme, sobre aquela peça de teatro, comenta até mesmo a respeito de todo um show artístico, musical. A pessoa vai expressar a sua opinião, vai fazer uma análise crítica e reflexiva, vai ter um posicionamento, veja bem, pessoal e profissional. Pessoal e profissional. Então, eu digo para vocês que resenha, para publicar uma resenha, devemos tomar muito cuidado. Por quê? Porque é necessário ter um posicionamento crítico, analítico, reflexivo, maduro, bem fundamentado. Precisa ter costa para fundamentar, muita leitura para se fundamentar quando tecer, produzir uma opinião. Vejam que não é apenas resumir o texto. Tá? Ok. Porque a resenha ela se destina a quem? Qual é o público que lê uma resenha? A resenha ela é lida por indivíduos, por pessoas que querem ampliar o conhecimento a respeito daquele livro, daquele show, daquele filme.
daquele DVD, daquele CD. Vejam, então, quem procura resenha quer informação, informação madura, informação crítica, informação reflexiva. Então, agora vejam bem. Por isso, quem faz resenha, quem escreve resenha, tem que pensar bem antes de fazer resenha. Sabe fazer resenha? Por quê eu digo isso? Existem algumas pessoas, não estou criticando, que fique claro. Eu estou observando que existem algumas pessoas que quase que fazem uma média de 5 resenhas por ano na academia e que fica procurando quais são as editoras que publicam um livro para ela ler o livro e escrever a resenha e publicar. Por quê? Costuma-se a academia onde nós estamos, ela espera apenas uma resenha de uma obra. Ou seja, a academia não espera segunda resenha, terceira resenha. Ela não espera a academia. Se alguma revista publica uma segunda resenha, ela incorreu em um erro. Por isso, poucas revistas publicam resenha. Poucas revistas, porque acaba, às vezes, incorrendo num erro, porque já existe uma resenha daquele livro. E resenhas, elas não podem ser publicadas da seguinte forma. O Ednei escreveu um livro sobre linguística de corpos. Então, o Francinei vai lá e publica a resenha. 6 meses depois, a Arlete vai lá, publica uma resenha sobre o meu livro. Depois a Tamires vai lá, publica também. Não é assim. A academia só espera uma resenha de cada obra. Tá certo? Então, qual é a estrutura da resenha? Não, certas informações, elas até se parecem, veja. Ela precisa do nome do autor, o título da obra completo, nome de editora, tá? Informações sobre essa parte bibliográfica, de forma bastante descritiva, o lugar, a data da publicação e o número de volumes e páginas. Ela precisa também de ter um resumo, mas esse resumo ele se parece, às vezes, com aquelas sinopses, tá? Onde se conta elementos importantes, tá? A respeito da obra, para que o indivíduo, quando lê a resenha, ele identifica esse resumo da obra e sabe do que o resenhista está falando. Ela possui esse aspecto crítico, julgamento, reflexivo do autor, como eu disse, de forma bem fundamentada. Precisa ser bem fundamentada, porque se não for bem fundamentada, será uma péssima resenha. Veja bem, em caso dos textos acadêmicos, resenha sobre textos acadêmicos, tá? Artigos, TCCs, livros de professores, livros de estudiosos, livros de pensadores, vamos dizer dessa forma, a resenha crítica, acontece a resenha crítica sobre a crítica da forma, do conteúdo e da técnica. É isso que o resenhista deve observar. O aspecto formal da obra, os aspectos metodológicos para construir o significado, para produzir o resultado da obra, o conteúdo, como que o indivíduo articulou todos os significados para chegar àquele sentido
lógico e apresentar o conteúdo como feito e acabado. E como, da técnica, como que ele apresenta as ideias. Aí, da técnica, entra o próprio estilo quando é escrito. Se é uma crítica literária, a estilística é muitíssimo importante, o estilo da linguagem, que marca a característica da escola literária. Se é, por exemplo, uma obra de arte, a técnica da representação, da dramaturgia, e assim por diante. Vejam que esses elementos devem ser pontuados em uma resenha bem feita. E para finalizar, já finalizando, desculpe, eu não passei para vocês a questão da chamada, mas já vamos finalizar, então eu já passo a questão, que todos vocês vão responder, mas vamos lá. Para finalizar, não se importando agora com a questão terminológica, tá? Vejam que o fichamento, ele... Vamos ver o primeiro ponto distintivo de cada um deles, tá certo? Primeiro traço distintivo de fichamento, resumo e resenha. No fichamento, a apresentação, como que ela é feita? Tá? Conteúdos em fichas. Essas fichas, não me importa se ela é manuscrita ou se ela é uma ficha digitalizada, em papel A4, papel A3, papel A6. O resumo, texto corrido, principalmente o resumo simples. E a resenha também texto corrido. Qual é o objetivo dos três? O fichamento, dividir o conteúdo em tópicos de fácil acesso pelo indivíduo que faz. Ele dividiu em tópicos para ter acesso. O resumo, tá? Qual é o objetivo? O objetivo é compilar as partes mais importantes em um conteúdo menor e direto. E qual é o objetivo da resenha? Analisar uma obra, evidenciando as partes mais importantes, mas apresentando informações que vão formar a opinião de quem está fazendo a resenha. Esse é o objetivo. Acima de tudo, vale a opinião em uma resenha. Se ela não tiver a opinião de quem fez, ela não é resenha. Fique claro. Agora, possui 3 tipos. Nós vimos, tá? Os 3 tipos de resenha, de fichamento, resenha e resumo. De resumo, os 3 tipos são citação bibliográfica e citação de resumo. Tá? O resumo, ele pode ser um texto independente ou proceder densos e trabalhos, e preceder densos trabalhos acadêmicos. Preceder, vir antes. Então, por quê? Porque um resumo ele pode ser expandido, ele pode ser um trabalho independente, é um trabalho que será publicado, um resumo é um trabalho independente que será publicado, como o resumo expandido, ou ele é aquele resumo que antecede uma obra, que apresenta uma obra. E a resenha, ela possui os formatos de resenha analítica ou opinativa, ou tece a opinião do autor, ou faz aquela análise. Sim, desculpe. Ela pode também ser feita uma análise apurada, uma análise de um especialista. E, nesse caso, sendo
uma análise, ela não é simplesmente uma opinião. Ela é resultado de uma análise apurada. Tá certo? Bom, ninguém me questionou durante a apresentação. Eu não sei se agradeço ou se reclamo, mas tanto faz. Mas vamos fazer o seguinte: já que ninguém me questionou, eu vou, nesse momento, parar a gravação, que eu vou acabar publicando essa aula sem nenhuma pergunta, tá? E depois eu começo uma outra gravação, tá certo? Muito bem, eu agradeço a paciência de vocês que estiveram assistindo a essa aula, tá? E agora nós vamos passar para a sessão de perguntas, tá certo? E fazermos algumas atividades. Muito obrigado.